Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos nesta noite. Amém, queridos? Bem, vamos dar início agora ao nosso culto de doutrinamento e oração de forma virtual, em virtude do decreto estadual que suspendeu a realização de atividades religiosas e congêneres até o próximo domingo, dia 28 de fevereiro, em virtude do agravamento da situação da pandemia do Covid-19 em nosso estado. Estou aqui em casa, estou na cozinha da Casa Pastoral, o local onde trabalho, no local onde eu dou minha aula online para os meus alunos do Colégio Ideal. Acabei de assistir também a aula da faculdade, o local onde também assisto a aula da faculdade, e vai ser um local onde juntos estaremos louvando, exaltando e agradecendo o nome do Senhor. Então eu te convido neste momento a que você pare um pouco das suas atividades cotidianas, que você interrompa as suas atividades cotidianas por alguns instantes, e que possamos, neste momento, voltar os nossos pensamentos para o trono celestial. Eu quero orar com você. Eu quero, neste momento, falar com Deus junto com você, junto com a sua família. Então, te convido a você curvar a sua cabeça, você fechar os seus olhos e vamos falar com o Senhor neste momento. Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia de paz, um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Também te agradecemos, Pai Santo, por esta noite que estamos recebendo das Tuas mãos. As ruas daqui da cidade de Una estão silenciosas neste momento, porque há alguns minutos começou o toque de recolher. Estamos em nossos lares, com os nossos familiares. Ó Pai amado, em um momento tão difícil, em um momento tão complicado, em um momento tão adverso, mas nos sentimos protegidos pelo Senhor, nos sentimos amparados por Ti. Sabemos que estamos nos Teus braços de amor e de que o Senhor está realmente, verdadeiramente, na condução da nossa vida e na condução da nossa história. Te pedimos, Pai Santo, perdão por todos os nossos pecados e falhas cometidas, por palavras, pensamentos, obras e intenções. Pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique de todos os nossos pecados. Paizinho querido, Pai Santo, que tudo quer ser feito nesta noite, nesse culto coletivo que se inicia neste momento, seja conforme o Teu querer e a Tua vontade. Receba cada cântico, ouça cada oração, conforme, ó Pai amado, a Tua vontade, e fale profundamente aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, para que a cada dia possamos ser mais parecidos contigo e, por conseguinte, menos parecidos com este mundo. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Bora cantar ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Cante conosco neste momento, aí na sua casa, junto com sua família. Vamos adorar o Senhor neste momento, declarando assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
estás, ó Rei Jesus, coroado. Estás, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, coroado. Estás, ó Rei Jesus, coroado. Estás, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Amém? Vamos cantar o hino 9. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus, Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. A gente vai cantar apenas a primeira estrofe do hino 9 do Cantor Cristão. Pegue o seu Cantor Cristão físico ou abra o aplicativo do mesmo no seu smartphone ou tablet e vamos juntos louvar, juntos engrandecer e glorificar ao nome deste Deus tão bom, ao nome desse Deus tão maravilhoso. Hino 9, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Jeová triuno, és o só Deus, excelso Criador. Última estrofe. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és o só Deus, Supremo Criador. Vamos começar o nosso momento de oração. Te convido a que você se junte aos seus familiares. Nós vamos, neste momento, orar. E, obviamente, o motivo de oração neste momento é em favor das famílias que vivem no nosso estado, as famílias que vivem aqui no estado da Bahia. Eu estava assistindo mais cedo o telejornal local, o Bahia Meio Dia, que eu assisti pelo YouTube hoje à tarde, e eu confesso que eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que estão internadas
em vários hospitais da nossa região, daqui da região sul da Bahia, por causa da questão do Covid-19. Então nós já temos vários hospitais que não há mais vaga, não existem mais vagas nos leitos de UTI Covid. Na cidade de Ilhéus, a taxa de ocupação, pelo que foi divulgado, meio-dia está girando em torno de 75%, mas, por exemplo, na rede privada já está 5% dos leitos de UTI ocupados. Em Itabuna, a situação está mais grave, está na casa dos 90%. Então, assim, infelizmente, foi divulgado agora há pouco que a quantidade, que o Brasil ele bateu mais um recorde, tanto em números de mortes quanto em números de casos de Covid-19. Chegamos a 250 mil mortos no nosso país, desde quando começou a pandemia, há quase um ano atrás. E estamos sentindo os efeitos, estamos impedidos de nos reunirmos presencialmente para cultuarmos ao Senhor como medida preventiva, para ver se reduz, se desacelera esse ritmo de contaminação do Covid-19 no Estado. Fomos obrigados a ficarmos em casa. Ninguém pode ir para a rua em Una, Itabuna, Ilhéus. Mais de 80% do território baiano está sob toque de recolher neste momento, desde as 8 horas, por causa justamente da questão do Covid. Então, nesse momento, eu quero lhe convidar para que nós possamos orar em favor dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, enfim, das pessoas que estão na linha de frente do combate contra essa pandemia. Orar em favor das famílias cujos integrantes estão, neste momento, lutando pela vida nos hospitais e pedir ao Senhor que sobre as nossas vidas repousa a sua graça, que Ele nos dê forças para que nós possamos atravessar este mar revolto e chegar em segurança ao outro lado. Então, eu te convido para que você curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus neste momento. Pai querido, queremos entregar o nosso estado, o estado da Bahia, nas tuas mãos. Nós sabemos que esse problema da pandemia é um problema mundial, é um problema que tem afligido todos os países do mundo, ricos e pobres, do hemisfério norte, do hemisfério sul, do leste e do oeste. Mas, ó Pai Santo, nós temos sentido os efeitos muito intensos no nosso país, notadamente no nosso estado, aqui no estado da Bahia, Pai Santo. E o motivo, ó Deus querido, e a prova disso é que estamos sob toque de recolher, estamos em casa, não podemos sair neste momento, estamos impossibilitados de estarmos reunidos, ó Deus querido, no templo para poder cultuar o Teu nome de forma presencial. Isso porque a quantidade de leitos ocupados nas UTIs e das enfermarias tem sido, ó Pai amado, muito alto. E quantas pessoas têm morrido, quantas famílias têm chorado pela perda de entes queridos, ó Pai, por causa dessa doença. Te pedimos, Pai Santo, que o Senhor console e conforte as famílias que se encontram lutadas neste momento, que o Teu Santo Espírito possa fortalecer aqueles familiares que estão neste momento, ó Pai amado, angustiados, querendo receber notícias dos seus entes queridos que estão internados na UTI, ou que estão internados no CTI, ou que estão internados nas enfermarias, ó Pai. Ó Pai amado, ser com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem e toda a equipe multidisciplinar que tem cuidado, ó Pai amado, que tem enfrentado essa pandemia, ó Deus querido, nós te pedimos que sobre todos repouse a Tua bênção, a Tua paz, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha sustentá-los neste momento tão difícil e adverso que nós estamos enfrentando, ó Pai. Queremos, ó Pai amado, também neste momento te agradecer, porque muitas pessoas têm conseguido sair com vida, ó Pai amado, desta doença. O Senhor tem proporcionado, ó Pai amado, a recuperação de tantas pessoas, de milhares de pessoas. E, ó Deus Santo, que o Senhor possa estar cuidando deles, ó Pai. Ó Eterno, nós te agradecemos pela vida do pastor Aécio, pela forma como o Senhor tem operado na vida do teu servo, que ele está se recuperando paulatinamente, mas está em franco processo de recuperação. Que o Senhor possa estar, ó Pai amado, cuidando a cada dia da vida de Marcela, a esposa do pastor Aécio, ó Pai amado, a vida
do pastor Hermes, que é o pastor titular da Igreja Batista Alvorada, pastor Marcelo, e todas as pessoas, ó Pai amado, que convivem com o teu servo. E, ó Deus querido, por extensão, nós entregamos todos aqueles que estão internados neste momento sob os teus cuidados. Ó Pai eterno, Pai querido, nós te pedimos que o Senhor possa estar acalmando os nossos corações, acalmando e sossegando, ó Pai amado, os nossos corações, que não venhamos ter medo, que não venhamos nos desesperar, que não venhamos, ó Deus querido, entrarmos em processo de depressão em virtude das incertezas que essa pandemia tem provocado, mas que nós possamos a cada dia confiar no teu agir, confiar, ó Pai amado, que o Senhor está na condução da nossa vida, na condução da nossa história. Tudo isso nós te pedimos não porque mereçamos, mas no nome do teu Filho amado Jesus, o qual vive, reina e há de reinar para sempre. Amém. Amém, queridos? Neste momento nós vamos refletir o texto da palavra do Senhor. Vamos refletir o texto da palavra de Deus no livro de Romanos. Na terça-feira passada, nós começamos a nos debruçar sobre a carta de Paulo aos Romanos. Nós falamos a respeito de... estamos começando uma série de estudos sobre as cartas paulinas, então vamos nos debruçar ao longo deste ano de 2021 sobre as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo nos cultos de doutrinamento de quarta-feira. E com isso estamos começando com o livro de Romanos, falamos sobre os 3 primeiros capítulos do livro de Romanos. E agora nós vamos nos debruçar a respeito da questão da justificação, do ato judicial de se tornar justo. O que é que Paulo quis dizer a respeito da justificação? E aí eu lhe convido a você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 21 até o verso de número 31. Nós vamos ler os últimos versículos do capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler os últimos versículos do capítulo 3 da carta aos Romanos. Vamos ler do verso 21 até o verso de número 31. Então nós vamos ler 10 versículos neste momento. Eu lhe convido a que você abra a sua Bíblia física ou abra o aplicativo da sua Bíblia Sagrada no smartphone e tablet. Vamos juntos acompanhar a leitura das Sagradas Escrituras. O texto que eu estarei lendo na minha Bíblia é na versão revista e corrigida, Almeida Revista e Corrigida. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 21. Mas agora se manifestou sim a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Verso 26, Paulo ele prossegue dizendo: para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Que Deus nos abençoe através de sua rica palavra em nossos corações. Bem,
Paulo, quando ele vai discorrer a respeito da justificação pela fé, ele, nos versículos iniciais do capítulo de número 3 da carta aos Romanos, ele aborda uma certeza espiritual que é, como eu posso dizer, que é algo que é muito forte. Quando ele chega e diz de forma categórica, de forma taxativa, que todos são pecadores. No versículo de número 10 do capítulo 3 de Romanos, Paulo ele deixa bem claro que não há um justo nenhum sequer. O versículo 10, ele vai ser confirmado pelo versículo de número 23 do mesmo capítulo, do capítulo 3 de Romanos, quando Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo ele deixa ele declara de forma categórica que não existe sobre a face da terra nenhum, preste bem atenção, nenhum ser humano que pode bater no peito e afirmar que é justo, ou seja, que é uma pessoa que não cometeu nenhuma falta, nenhuma falha contra Deus. Logo, é uma pessoa pura e que por direito, ela tem por direito livre acesso a Deus e livre acesso aos céus. Paulo diz claramente, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Não existe nenhum ser humano sobre a face da terra que não tenha cometido pecado. E pelo fato de que todos pecaram, não apenas os gentios pecaram, não apenas aqueles que não eram judeus, que não eram descendentes de Abraão, que haviam pecado contra Deus, mas também os judeus, os também filhos de Abraão, haviam pecado, consequentemente, todos, indistintamente, todos estão destituídos da glória de Deus. E aí vem uma equação que é difícil de ser resolvida. Porque se todos pecaram, se todos cometeram afronta contra Deus, se todos violaram, transgrediram a lei moral de Deus, como Deus, sendo santo e sendo puro, sendo 100% santo, 100% puro, poderá ter um relacionamento, pode ter uma relação de comunhão com o ser humano que é impuro, imperfeito e pecador. Então, para poder resolver esta questão, para poder resolver esta equação, entra a figura bendita de Jesus Cristo. É o que Paulo ele chega e vai afirmar. Para resolver o problema gerado pelo homem chamado pecado, Deus ele providencia a vinda do seu Filho, a vinda de Jesus. Jesus ele vem a este mundo, Jesus não tendo cometido nenhum tipo de pecado. O próprio Deus, ele se encarna, e a gente vai ver aquilo que Paulo vai afirmar lá na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, Jesus, ele se submete a quenose, Jesus, ele se esvazia, pelo que mesmo sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, e Jesus, ao se esvaziar, ele se encarna, assume a forma humana e assume a culpa que é minha e que é sua. A culpa que é justamente o fato de que nós, eu e você, pecamos, e nós estávamos condenados à morte em virtude do pecado, mas Jesus, ele assume o nosso lugar, é o que nós chamamos de morte substitutiva. Ele vai morrer em nosso lugar, nos substituindo para satisfazer a ira divina e assim para que ele, ao experimentar a nossa morte, nós possamos experimentar a sua vida. Por isso que Paulo ele chega e vai afirmar que é através da propiciação pela fé no seu sangue, através justamente da imolação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, que é o Cordeiro Pascal, que é o Cordeiro cujo sangue vai ser derramado para satisfazer a ira divina e para a remissão dos nossos pecados. É justamente esta morte
que vai propiciar, que vai proporcionar aquilo que nós chamamos na teologia de ato de justificação, que é o ato de tornar-se justo. Antes de Jesus, eu era filho da ira. Antes de Jesus, eu era uma pessoa injusta. Antes de Jesus, eu estava condenado à morte. Mas a partir do momento que eu conheci a Jesus Cristo, a partir do momento que eu me vi e reconheci que sou pecador, que eu reconheci a minha miserabilidade e reconheci a minha insuficiência de me salvar, a impossibilidade de me salvar através dos meus esforços, através da minha própria força, através dos meus atos, entre aspas, de justiça, através das minhas ações. E aí eu me submeto ao senhorio de Jesus Cristo e eu reconheço o sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Ao reconhecer este sacrifício e ao me arrepender dos meus pecados e ao convidá-lo a fazer parte da minha vida e da minha história, ao confessá-lo como meu único e suficiente Salvador, a partir deste momento, no momento da conversão, eu também passo pelo processo de justificação. O ato de ser justificado, ele acontece simultaneamente ao processo de conversão. A partir do momento que eu me converto, ou seja, a partir do momento que eu mudo a minha vida, que eu viro a chave, que eu deixo o reino das trevas e entro no reino da luz, que eu mudo a minha condição de filho da pessoa que estava ligada ao adversário, e agora me torno filho de Deus por adoção, como está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 8, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós fomos adotados por Jesus Cristo, fomos adotados por Deus através de Jesus Cristo. A partir deste momento, eu me torno uma pessoa justa. Uma pessoa que foi justificada pela fé. O autor de Hebreus ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a plena convicção das coisas que se esperam. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Eu não vi Jesus morrer na cruz do Calvário, mas ainda eu não vi o momento, o processo de transformação e mudança na minha vida em termos espirituais. Eu não vi isso, mas eu acredito que a partir do momento em que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu me tornei uma nova criatura. Como o próprio apóstolo Paulo afirmaria, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu amado, e uma coisa que também nos chama bastante atenção, algo que é extremamente interessante, é o fato de que Paulo, ele, assim como ele disse que o pecado ele é extensivo a todos os homens, independentemente de sua origem, ele também afirma que a salvação ela é extensiva a todos os homens, independente de sua origem. Quando ele chega no verso de número 29 e diz: é porventura Deus somente dos judeus? O Deus que salva, o Deus que transforma, o Deus que cura, o Deus que liberta, ele é um Deus étnico. Bora traduzir para colocar em outras palavras. É um Deus étnico, é um Deus tribal, é um Deus que está restrito apenas a um povo, a um segmento da sociedade, a um segmento, melhor dizendo, da humanidade, apenas a uma nação? Não. Isso abalou o pensamento do povo judeu, porque o povo judeu, durante séculos, eles interpretaram de forma equivocada aquilo que Deus ele havia falado através de Abraão, falado a Abraão e falado ao longo da história do Antigo Testamento. Eles não conseguiram compreender que a ideia de ser uma nação eleita, uma nação separada, e o fato deles afirmarem que Jeová,
que Yahvé, que Deus, o Deus do céu, é o Deus de Israel, eles imaginavam que esse Deus era propriedade única e exclusiva da nação hebraica. E, infelizmente, meus amados, ainda hoje tem alguns grupos evangélicos que continuam insistindo nesse tipo de crença, nesse tipo de pensamento, nesse tipo de corrente teológica, de imaginar que Deus, ele apenas e tão somente apenas é o Deus de Israel. Logo, nós temos que incorporar todos os costumes, tradições do povo judeu. E aí você já deve ter visto que algumas igrejas, algumas comunidades de fé ficam colocando bandeira de Israel, ficam resgatando ritos cerimoniais do Antigo Testamento, fazendo festa dos tabernáculos e outros tipos de festividades judaicas, festa do Purim, festa de dedicação e etc., resgatando pensamentos e festividades e celebrações judaicas, porque diz que o Deus que nós servimos é o Deus de Israel. Só que Paulo ele deixa bem claro que quando Deus ele levanta a nação hebraica através da separação de Abraão e seus descendentes, não era para que Deus ficasse restrito apenas e tão somente apenas ao povo judeu, mas era para fazer com que o povo judeu servisse como se fosse uma espécie de referência, uma espécie de modelo para as demais nações. O que acontece quando uma nação ela se submete ao senhorio de Deus? O que acontece quando um povo ele passa a ser dirigido e governado por Deus? O que acontece quando uma nação ela procura vivenciar os ditames das leis divinas, que segue os padrões morais estabelecidos pelas Sagradas Escrituras? Por isso que o próprio salmista ele chega e afirma: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, preste atenção que ele não está dizendo apenas feliz é Israel, porque Israel já tinha Deus como Senhor. Mas no caso está dizendo o seguinte: todas as nações, todos os povos que têm o nosso Deus como o único Deus verdadeiro, como aquele a qual é dedicado e devotado toda a adoração e todo louvor, quando uma nação se submete ao senhorio de Deus, essa nação se torna uma nação abençoada. Quando você vive debaixo da direção e da liderança divina. Por isso que Paulo, agora para a igreja de Roma, ele chega e diz o seguinte: Deus não é apenas o Deus dos judeus, mas também ele chega e afirma: porventura Deus ele é apenas dos gentios? Ou seja, a salvação é apenas destinada àqueles que não têm o sangue judeu correndo em suas veias, aqueles que não são descendentes de Abraão, e os descendentes de Abraão eles ficam fora desse processo de salvação? Em hipótese alguma. Paulo ele vai dizer claramente que o nosso Deus ele é um só, e a salvação ela é extensiva a todos os seres humanos que confessarem a Jesus como seu único, suficiente Salvador e aceitarem o sacrifício vicário de Cristo mediante a fé. E aí, meu amado e minha amada, para poder concluir o sermão desta noite, isso me faz recordar aquilo que está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, pela graça que vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação que nós temos em Jesus Cristo não é algo que nós merecemos. Na verdade, a única coisa que a gente merece, eu disse isso na última quarta-feira, a única coisa que eu e você nós merecemos é a morte. Mas diz a Bíblia Sagrada que nós fomos alcançados por esse favor imerecido da parte de Deus, a graça que é muito maior do que o nosso pecado. E esta graça ela vem junto com uma coisa chamada misericórdia. A misericórdia é quando Deus ele não lança sobre nós aquilo que nós merecemos. Enquanto a graça é aquilo que Deus nos concede, apesar de não sermos merecedores. Nós merecemos a morte. Nós merecemos a morte.
Mas a misericórdia de Deus faz com que essa morte, a morte eterna, não venha a ser imposta sobre as nossas vidas a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como Salvador e entregamos a nossa vida e nos submetemos a Ele e nos submetemos ao seu senhorio. Mas também, a graça ela nos mostra de que nós não somos merecedores de ir para o céu. Nós não somos merecedores de termos Jesus reinando na nossa vida, porque Ele é santo e nós, eu e você, humanamente falando, não somos. Deus, Ele é puro, mas nós somos impuros. Deus, Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. A nossa natureza, ela tem tendência, ela está inclinada para a prática do pecado. Mas Ele nos ofereceu a salvação. Ele nos oferece a oportunidade de mudança de vida. Isso é graça. Favor não merecido. Ou como está escrito no grego, é carisma, é presente. Graça é carisma, carisma é presente. É o presente de Deus, é o dom de Deus. O dom de Deus, carisma é dom, dom de Deus. É o presente de Deus para a minha e para a sua vida. Que Deus te abençoe, meu amado. E que você venha compreender a cada dia que a salvação de Cristo é um presente para nós. E que você venha agradecer dia após dia, apesar dos problemas, das dificuldades, das adversidades, que você venha desenvolver um espírito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. Que Ele, pois, nos abençoe. Deseja a pessoa que está pertinho de você uma semana abençoada, uma semana de paz? Que Deus te abençoe grandemente, querido. Atenção. No próximo domingo, domingo dia 28, a nossa Escola Bíblica Dominical, em virtude da vigência do decreto estadual, vai ser online, vai ser virtual. Então a classe de adultos estará reunida através do Google Meet, do aplicativo Google Meet, que vai estar sendo disponibilizado um link pelas redes sociais da nossa igreja. A partir das 9 horas da manhã, teremos nossa Escola Bíblica Dominical através do aplicativo Google Meet. E à noite, a partir das 6 horas da tarde, faremos a transmissão ao vivo do templo da nossa igreja. Só eu, o Ministério de Louvor e a equipe de comunicação estaremos transmitindo o culto de louvor e adoração ao nosso Deus no período das 6 até as 7h30 da noite. Impreterivelmente, 7h30 da noite, já teremos interrompido as atividades, o culto, pelo fato de que tanto eu quanto o Ministério de Louvor e Comunicação deveremos nos dirigir para os nossos lares a tempo de cumprirmos o toque de recolher que se iniciará às 20 horas. E aí, tanto o culto, no caso, o culto de domingo à noite, ele vai ser transmitido através do Facebook. E após a transmissão do culto, meia hora, 1 hora depois da transmissão do culto, e ficará disponível no canal da igreja no YouTube. Desejamos a todos um restante de semana abençoada, debaixo da graça, sua proteção divina. Neste momento vamos impetrar a bênção apostólica, após o que teremos interrompido o culto coletivo desta noite. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos e com todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor vos abençoe. Fique com Deus e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido.